Bom, galera, a gente vai estar dando início aqui a mais uma explicação, tá bom? A gente vai falar aqui um pouquinho sobre esse círculo aqui, tá? Por que que esse círculo ele é importante para nós? Porque aqui, ó, nós temos os ângulos de 0 até 360 graus, tá? Uma circunferência, ela tem 360 graus, beleza? Tranquilo? Aqui, ó, aqui dentro, eu tenho uma linha azul deitada e eu tenho uma linha azul em pé. A deitada ela está com sono, então ela vai ser os valores do cosseno. Com sono, cosseno. Então esses são os valores do cosseno. A em pé ela está sem sono, então elas vão ser os valores do seno. Cosseno com sono, sem sono, seno. Beleza? É uma regrinha para vocês lembrarem aí, um macetezinho para ajudar vocês. Por exemplo, aqui, ó, seno de 30 é o sem sono. Então, o seno de 30, 1 sobre 2. Vamos lá, cosseno de 135. O cosseno é o com sono, então ele está aqui, ó. O de 135 está aqui, ó. Então, é menos raiz de 2 sobre 2. Então são valores que é importante, aqui a gente tem vários e vários ângulos. Depois mais para frente eu vou estar voltando e vou estar explicando melhor esse círculo para vocês. Mas caso vocês precisarem, né, já dá para vocês consultarem ele, tá? Lembrem, valores do cosseno e valores do seno. Cosseno é o com sono, o seno é o sem sono, então ele está em pé, beleza? Vamos lá. O cosseno de 210. Com sono de 210. O 210 está aqui, o cosseno está aqui, ó. Menos raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 240. O cosseno é menos 1 sobre 2. O seno aqui, ó, menos raiz de 3 sobre 2. Beleza? Depois eu vou estar voltando e explicando melhor, né? Os outros valores que nós temos aqui, por exemplo, seno de 0, cosseno de 0, mas depois eu volto a explicar. E o que são esses verdinhos também, eu volto depois para explicar. Mas se atente só a isso, os valores do seno, né, eles estão aqui, os valores do cosseno estão aqui. Eu vou estar mandando para vocês um parecido com esse para vocês consultarem aí, tá bom? Caso vocês precisarem de algum exercício. Bom, galera, a gente vai estar falando agora aqui sobre a lei dos senos, tá? Vocês podem olhar aqui, né? Como que é a lei dos senos? A gente tem um triângulo. Esse é um triângulo que vocês podem ver, ele não é retângulo, certo? Bom, então nós temos aqui um triângulo qualquer, né? Esse triângulo ele tem 3 ângulos, né? E ele tem os lados aqui, né? Os 3 lados. Todo triângulo tem isso. Então, como que vai ser a fórmula, tá? Por exemplo, aqui eu tenho a medida do lado A. Eu vou pegar essa medida do lado A e eu vou dividir pelo seno oposto a esse lado. No caso, A dividido pelo seno de A. O B dividido pelo seno de B. Ó. E o C dividido pelo seno de C. Tá? Então sempre é assim. O lado dividido pelo seno, né, oposto, beleza? O lado oposto dividido pelo seno oposto a esse lado, beleza? Então o A dividido pelo seno de A, o B dividido pelo seno de B e o C dividido pelo seno de C. A gente não precisa decorar a fórmula, tá? Vocês vão ver que é bem simples, bem fácil. Vamos fazer um exemplo aqui para vocês entenderem melhor. Calcule a medida de BC. Então, o BC, ó, ele está aqui. Então, eu vou chamar esse lado aqui de x, porque eu quero calcular esse valor. O primeiro passo aqui, ó, é olhar que o 45, o oposto desse 45 é o x, é o lado x. E o oposto de 30 é o 6 centímetros. Então, eu vou fazer aqui, ó, x dividido pelo seno, x dividido pelo seno de quem? De 45, porque ele é o oposto, certo? Igual 6
dividido pelo seno do oposto, que no caso é o seno de 30. Então não precisa você decorar a fórmula, tá? Basta você pegar o lado e dividir pelo seno do ângulo oposto. O lado dividido pelo seno do ângulo oposto. Agora a gente vai ter que calcular, tá bom? O seno de 45, sem olhar na tabela, ele é raiz de 2 sobre 2, certo? Lembram? E o seno de 45, raiz de 2 sobre 2. E o seno de 30, ele vai ser 1 sobre 2. Então, trocando esses valores aqui, vai ficar x dividido seno de 45, raiz de 2 sobre 2, igual a 6. Seno de 30 é 1 sobre 2. Agora eu vou multiplicar isso daqui cruzado. Ó. Meio vezes x vai dar 1 sobre 2 vezes x, certo? Raiz de 2 sobre 2 vezes 6 vai dar raiz de 2 sobre 2 vezes 6. Meio vezes x, meio vezes x. Raiz de 2 sobre 2 vezes 6, raiz de 2 sobre 2 vezes 6. Agora a gente vai resolver isso, tá? De alguma maneira a gente tem que resolver isso, tá? Aqui, ó, eu vou deixar 1 sobre 2 aqui mesmo, vezes x, igual. Aqui, ó, eu posso fazer aqui, ó, completar com umzinho aqui, multiplicar esse por esse e esse por esse. Posso fazer isso? Posso. 6 vezes raiz de 2 vai dar 6 raiz de 2. 2 vezes 1, 2. Beleza. Aqui então vai ficar, ó, 1 sobre 2x igual. 6 dividido por 2 vai dar 3 raiz de 2. Professor, poderia fazer aqui, ó, 6 dividido por 2, fica só o 3 e a raiz de 2? Poderia, tá? Você está livre para fazer a operação matemática que for melhor para você, tá? Mas aí a gente multiplicou e vai dar na mesma. Agora a gente vai tentar resolver isso aqui, ó. Esse meio aqui, o que eu posso fazer? Ó? Eu posso completar com umzinho aqui, fazer esse vezes esse e esse vezes esse. Posso? Posso. 1 vezes x vai dar x, 2 vezes 1 vai dar 2. E o 3 raiz de 2 aqui continua. Posso completar com 1 aqui? Pode, né? E vou multiplicar cruzado. 1 vezes x. 1 vezes x vai dar x. 2 vezes 3 raiz de 2 vai ficar 2 vezes 3 raiz de 2. X é igual, 2 vezes 3 vai dar 6 raiz de 2. Tá bom? Beleza? Não é muito difícil, é extenso, tá? Mas não é difícil. Então vocês têm que assistir novamente para vocês pegarem o passo a passo. Beleza? Vamos fazer mais um exemplo? Bom, galera, temos mais 2 exemplos aqui. Então vamos lá. Calcule o valor de x, letra A, letra B, certo? Aqui, ó, aqui é um exercício bem difícil, tá? Primeiro passo, eu vou pegar aqui, ó, e vou olhar os lados e os ângulos opostos. O lado oposto a 45 é 6. O lado oposto a x é esse aqui, mas ele não tem, ó. Mas, porém, todavia, num triângulo, qualquer triângulo, a soma dos 3 ângulos tem que dar 180, tá? Então, vamos lá. 45 mais 75. 45 mais 75. 5 mais 5 dá 10, vai 1. 7 mais 1, 8 mais 4 dá 12, então dá 120, certo? 120 para chegar em 180, então 180 menos 120, 0 menos 0 dá 0, 8 menos 2 dá 6, 1 menos 1 dá 0, tá? Em qualquer triângulo, a soma dos 3 ângulos tem que dar 180. O que eu fiz? Eu somei esse com esse. 75 mais 45 vai dar 120.
Como os 3 tem que dar 180, 180 menos 120, logicamente esse daqui ele vai ser o quê? 60. Então, antes de tudo, eu tenho que fazer essa continha, tá? Esse mais esse, 120. 180 menos 120 deu 60. Então, esse daqui ele vale o quê? 60. Eu descobri esse ângulo aqui. Agora, eu posso continuar o cálculo normalmente. Porque, ó, x dividido pelo seno de 60. Certo? E aqui eu tenho 6 dividido pelo seno de 45. Beleza? Seno de 60, seno de 45. Sem olhar na tabela. Seno de 60, quantos que dá o seno de 60? Dá raiz de 3 sobre 2. Seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Tô com dúvida, professor. Olha na tabela. Seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Então, aqui ó, vai ficar x dividido por raiz de 3 sobre 2 igual a 6 dividido pelo seno de 45, que é raiz de 2 sobre 2. Vou multiplicar cruzado. Raiz de 2 sobre 2 vezes x vai dar raiz de 2 sobre 2x. 6 vezes raiz de 3 sobre 2. 6 vezes raiz de 3 sobre 2. Professor, o que eu posso fazer aqui? Ó? 6 dividido por 2 dá 3. Posso fazer isso? Pode. 6 dividido por 2, 3. A raiz ela permanece, então não posso mexer na raiz aqui. Se fosse 3 aqui, não poderia mexer nessa raiz, eu poderia fazer 6 dividido por 3. A raiz ela permanece aqui, tá? O que eu posso fazer aqui para tentar resolver isso de alguma maneira? Eu posso pegar e colocar esse raiz de 2 sobre 2 e passar dividindo. Eu acho mais fácil fazer isso, então vamos lá. Raiz de 2 sobre 2 está multiplicando, passa dividindo. Então vai ficar x igual a 3 raiz de 3 dividido por raiz de 2 sobre 2. Quando eu divido por uma fração, o que eu tenho que fazer? Eu vou conservar a primeira fração, no caso essa daqui, ó. Essa daqui é uma fração, né? Lembra que ela é raiz de 2 sobre 2? Então eu vou conservar a primeira fração, que é 3 raiz de 3, e eu vou multiplicar pelo inverso da de baixo, que está dividindo aqui. No caso, a inversa dessa, esse 2 aqui ele vai vir para cima, e esse raiz de 2 aqui ele vai vir para baixo, tá bom? Então, conserva a primeira fração, que é essa daqui, 3 raiz de 3, e multiplica pelo inverso da outra fração. No caso, esse 2 vem para cima e o raiz de 2 vem para baixo. Agora eu posso multiplicar isso daqui, ó. Por que eu falei que isso aqui era uma fração? Porque ele tem 1 embaixo, então ele é uma fração, tá? Beleza? Agora é só multiplicar aqui, ó. 3 vezes 2 vai dar 6. A raiz eu não mexo, tá bom? Não mexo na raiz. 1 vezes raiz de 2 dá raiz de 2. Agora uma coisa muito importante, eu não posso deixar raiz no denominador. Eu tenho que racionalizar. Como que eu racionalizo? Eu vou multiplicar tanto em cima como embaixo por raiz de 2. No caso, no valor que está aqui embaixo. Lembram disso? E agora eu posso resolver isso. 6 permanece. Raiz de 3 vezes raiz de 2, 3 vezes 2 vai dar raiz de 6, né? Conserva a raiz, 3 vezes 2, 6. E embaixo, raiz de 2 vezes raiz de 2, 2 vezes 2 vai dar 4, então vai dar raiz de 4. X é igual a 6 raiz de 6 dividido... Raiz de 4 é 2, né? 2 vezes 2 é 4. 6 dividido por 2 vai dar 3 raiz de 6. Não mexo na raiz, tá bom?
Beleza? Não posso dividir a raiz por esse daqui. A única coisa, eu posso dividir o número que está fora da raiz. 6 dividido por 2, 3 raiz de 6 normalmente. A unidade de medida é centímetros, então eu poderia colocar aqui, ó, centímetros na resposta. Tá bom? Ó, aqui, ó, centímetros, então centímetros na resposta. É um pouco difícil, tá? Não vou dizer que é fácil, mas também não é impossível de se fazer, tá bom? Bora lá tentar fazer essa outra aqui, ó. Uma coisa importante que eu não falei, mas eu vou falar agora. Quando eu utilizo lei do seno? Quando eu tenho dois lados e dois ângulos, tá bom? Vamos ver o exemplo aqui para vocês entenderem o que eu estou falando. Por exemplo aqui, ó. Eu tenho o lado X e eu tenho o lado 100. Então eu tenho dois lados. Logicamente eu já vou ter que usar a lei do seno, porque eu tenho dois ângulos também aqui, ó. O X, o oposto é o 120. E o 100, o oposto seria esse daqui, mas eu não tenho. Mas eu sei, ó, que a soma desse com esse dá 180. 120 mais 30 dá 150. Então, logicamente, esse daqui é quantos? 30, né? 120 mais 30, 150. 150 mais 30 dá 180. Então, esse daqui ele vale 30. Bom, nesse caso aqui, ó, eu vou pegar o lado, que no caso é x, vou dividir pelo seno do ângulo oposto. Quem que é o ângulo oposto aqui, ó? 120. Igual a 100, que é o outro lado, dividido pelo seno do ângulo oposto, que no caso aqui é 30. Agora a gente pode tentar resolver isso. Vamos lá. Nesse caso aqui, o seno de 120 ele não vai estar na nossa tabelinha. A gente vai ter que consultar o nosso círculo aqui, ó. Sem sono, seno, cosseno, né, o consono, deitado. Então, o seno, que é o sem sono de 120, é raiz de 3 sobre 2. Ó, ele está aqui, ó. Vocês conseguem ver aí, ó? Raiz de 3 sobre 2. Então, x dividido por raiz de 3 sobre 2 igual a 100 dividido pelo seno de 30, que a gente sabe que é 1 sobre 2, né? Olhando aqui, ó, seno de 30 vale 1 sobre 2, beleza? Posso multiplicar aqui cruzado, meio vezes x vai dar meio x. 100 vezes raiz de 3 sobre 2 vai dar 100 vezes raiz de 3 sobre 2. 100 dá para dividir por 2? Dá, né? Então vai ficar 1 sobre 2, x igual. 100 dividido por 2 vai dar 50. A raiz de 3 permanece, eu nunca mexo na raiz, nesse caso de divisão e de multiplicação, a não ser que eu estiver multiplicando por uma raiz, aí sim eu tenho que mexer, igual a gente fez aqui anteriormente. Agora o que eu posso fazer aqui, ó? Eu posso pegar esse meio e passar dividindo, posso? Posso. Então vai ficar aqui, ó, x igual a 50 raiz de 3 dividido por 1 sobre 2. Quando eu divido por fração, eu conservo o primeiro. Isso aqui é uma fração, né? Que era 1 sobre 2. Então, eu vou conservar a primeira, que é 50 raiz de 3. E eu vou multiplicar pelo inverso dessa fração aqui. No caso, 2 sobre 1. Vou acrescentar um 1zinho aqui para mim conseguir resolver. X igual 50 vezes 2 vai dar 100. 100 raiz de 3. 1 vezes 1 dá 1. 100 dividido por 1 dá 100. Então esse 1 aqui embaixo ele tanto faz, ele não precisa aparecer, tá bom? Agora,
o exercício ele diz, considere raiz de 3 igual a 1,732. Nesse final aqui, ó, como eu tenho uma multiplicação, eu vou só trocar aqui, ó, 100 vezes 1,732. Bom, galera, eu só coloquei aqui nessa outra folha aqui pra gente estar resolvendo aqui, para me mostrar um negócio importante para vocês. 100 vezes 1,732, eu vou fazer essa multiplicação aqui e já vou explicar um negócio importante para vocês aí levar para a vida, tá? Que é muito importante, certo? Quando eu multiplico por números como o 10, o 100, o 1000, o que a gente vai fazer aqui, ó? Eu vou fazer a multiplicação normal, 0 vezes 2, 0, 0 vezes 3, 0, 0 vezes 7, 0, 0 vezes 1, 0. Então essa primeira aqui deu tudo 0. A segunda também aqui vai dar 0 também, certo? A terceira eu vou multiplicar por 1. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 3, 3. 1 vezes 7, 7. 1 vezes 1, 1. Somando aqui, ó, aqui vai dar 0, aqui vai dar 0, aqui vai dar 2, aqui vai dar 3, aqui vai dar 7 e aqui vai dar 1, certo? Quantas casas eu tenho após a vírgula? 1, 2, 3. Então eu vou andar aqui 1, 2, 3. Vou colocar aqui. Deu 173,2. O que é importante aqui, tá? Vocês não precisam fazer tudo isso daqui para resolver quando você vai multiplicar por 10, por 100 ou por 1000. Você vai ver aqui, ó. Quantos zeros tem? São 2, certo? Se são 2 zeros, basta eu pegar essa vírgula, andar 1, 2 casas, pôr ela aqui, ó. Então o resultado disso daqui vai ser x igual, a vírgula andou 1, 2 casas, ela ficou aqui. Então ficou 173,2, certo? Beleza? Então, quando você estiver multiplicando por 10, por 100 ou por 1000, basta ver quantos zeros tem e andar aqui a vírgula, no caso, para a direita, tá? No caso aqui são 2 zeros, anda 1, 2 casas. Vai ficar 173,2. Então, esse é o resultado aqui, tá? Que a gente vai ter do nosso exercício. Certo? 100 vezes 1,732 vai dar 173,2 metros, né? Que é a unidade de medida que eu tenho aqui no enunciado lá do início, certo? Beleza? Aqui é metros, então eu coloco metros aqui no resultado, certo? Obrigado.